O vento passa célere na rua, fazendo torvelinhos na calçada. Sacode as árvores e depois recua lá para o infinito da sua morada. O sol declina por sobre a montanha, o arrebol acalma e engrandece. Um canto se escuta e o ouvido apanha, longe branda e melancólica prece. O olhar se alonga e no alto capta, enquanto meigo sentimento cresce, entre linhas que já brilham acanhadas. E logo o corpo inteiro arrebate a transição que repentina e preste faz nascer a noite com o morrer da tarde. Soneto da paisagem. Um belo poema, um belo soneto, com imagens belíssimas, bonitas, da sua autoria, poeta e escritor que a gente recebe hoje aqui no programa Café com Poesia, Ronaldo Carlos. Quer dizer, um imenso prazer receber você aqui e ler um soneto seu que eu estava folheando o seu livro e achei muito bonito. Seja bem-vindo. A satisfação é minha, Chico, de estar participando aqui do seu programa, que eu tenho acompanhado, né, na TV Assembleia, sempre que posso, e muitas vezes quando ele coincide, principalmente quando eu estou fazendo esteira ergométrica, aí eu ligo na TV Assembleia, né? E por vezes o programa do Paulo Poeta, às vezes o seu programa também. Bom, muito obrigado. O programa é feito para o escritor, para o convidado, para o poeta, enfim, para o artista. E eu queria iniciar a sua vida literária, como começou? Olha, eu estava ainda no segundo grau, né? Eu lembro basicamente que poema eu comecei quando eu ainda morava em Anaди e trabalhava no cartório de registro civil. E aí surgiu a oportunidade de um concurso na Escola Técnica Federal de Alagoas. E eu fiquei me perguntando se eu conseguiria fazer um poema, né? E aí eu comecei e tal, e acabou saindo esse primeiro poema, e eu escrevi e acabei tirando o segundo lugar. E aí eu peguei gosto pela coisa, né? E continuei fazendo. Aí depois me reuni com alguns amigos, né? A gente criou um grupo de poetas, né, chamado MOLA, que era Movimento Literário de Afirmação, na época, né? Com um certo apoio depois de a gente ter participado de um concurso no DAC, que é o Departamento de Cultura, que ficava ali na Pedro Monteiro. Uhum. Mas esse grupo, né, não deu certo pela quantidade de poetas que ele possuía. Que aí ficou algumas questões, né, de constituição e tal, e de criação de estatuto, aí a coisa não andou por causa disso. Mas aí um grupo menor, a gente começou a trabalhar também, né, e criamos um grupo chamado Tempo. E aí nós conseguimos publicar, né, com as dificuldades da época, né, até através de um empréstimo que foi tirado por uma amiga e tal, uma coletânea chamada Coletânea de Poetas de Maceió, né. E aí estava o museu, né, estava o João Carlos Bastos Júnior, estava Maria das Virgens, o Ari Lins Pedrosa e, se eu não me engano, o Sebastião Andrelino. O Sebastião Andrelino não tive mais contato com ele, mas os outros, ocasionalmente, a gente tem se encontrado. E posteriormente a isso, né, aí eu resolvi partir para uma criação solo. E nessa época eu já estava trabalhando também no interior, né? E aí eu aproveitei um pouco da Lei Sarney, que através do imposto de renda alguns comerciantes, empresários podiam, né, patrocinar. E empatei também um pouco do meu recurso e publiquei esse primeiro livro, que é O Domínio da Palavra, né? E a família, alguém da família, tinha tendências literárias para... Olha, minha mãe, ela sempre gostou, né, de poesia, né? E ela chegou a escrever alguns poemas, né? Também participou de algumas campanhas lá. Eu tinha um padrinho e ela fez até um livrinho, né, para ele. Ele tinha o sonho de ser vereador na cidade que a gente morava na época, era Anadia. E ela fez um livrinho, como se fosse mais ou menos cordel e tal, meio cordel. Além de outros poemas, né? Chegou a participar de alguns concursos,
mas depois ela foi com o tempo perdendo esse entusiasmo todo. Então, de certa forma, eu posso dizer que eu puxei um pouco, né, essa tendência, se a gente pode chamar assim, né, esse desejo que algumas pessoas têm de partir para escrever poemas, escrever contos e romances, envolver-se naturalmente na literatura, né, como um todo. Então, o primeiro encontro, você como cartista, como criador, foi a poesia. Não, na verdade eu tinha tentado antes escrever alguns contos, para participar de concursos, né, até na revista Status, que eu me lembro. Mas aí eu achei que era muito ruim os contos que eu tinha escrito, né, naquela época, então eu disse, não vou tentar por aí. Mas, de certa forma, quando eu comecei a trabalhar com poesia, eu achei que, pelo menos naquele momento, havia uma facilidade maior minha com o desenvolvimento, né, de poemas do que propriamente eu tinha com a prosa naquele momento. Então, de certa forma, eu apostei mais durante um certo período na poesia. Mas ao mesmo tempo que eu apostei, eu comecei a tentar vender o livro, né? Porque a questão da poesia não é somente a dificuldade que você tem para construir uma poesia que tenha, digamos assim, algum valor literário. A questão mesmo também é como você encontrar, superar as dificuldades para fazer a publicação desse livro de poesia. E isso não encerra a dificuldade de um poeta, porque depois ele tem que fazer a distribuição. E mais ainda, muitas vezes, né, que é o comum, é o próprio poeta ter que vender a sua poesia. Então, naquela época, a gente saía, né, aí por a rua, pelos bares, né, e estádio de futebol, nas frentes dos teatros, né. Eu me lembro até que cheguei aí até mesmo à frente da catedral e tudo, mas é uma dificuldade imensa. Então, como eu vi que havia uma dificuldade muito grande de chegar até o leitor, né, ou até o comprador, o consumidor de poesia, eu, de certa forma, fui, não é, tendo algum desencanto, não com a poesia em si, mas com o trabalho que dava, né, para você se fazer lido como poeta. Aí eu achei até que a prosa talvez tivesse uma penetração maior. Porque, como me diziam, por exemplo, olha, se você for para São Paulo se vende tudo. E eu aí fui até São Paulo vender o meu livro de poema. Eu conheci colegas depois que eles tinham uma desenvoltura muito forte para fazer esse contato, mas eu nunca tive essa desenvoltura. No entanto, em São Paulo, eu fui para frente do Morumbi e aí tive uma experiência curiosa, porque ao final, né, quando eu tentei entrar no estádio, a polícia não me deixou entrar porque eu estava com um pacote de livro. Eu disse, mas é poesia e tal. Eu disse, não. Eu acho que talvez porque era o auge daquela eleição Lula-Collor, que era a primeira eleição, e tinha esse vermelho aqui na capa do meu livro. E aí eu acho que a polícia estava muito resistente aí naquela época, né? A bandeira vermelha aí, então nesse caso ele, de certa forma, talvez isso tenha servido para fazer a adoção dessa postura. Mas eu fui para frente do Teatro Municipal de São Paulo, em Noite de Balé Buchal, e colocava alguns livros, né? A fina flor da sociedade paulista descendo lá, eu tentava, vai de poesia aí, amigo, vai de literatura. Então, mas eu não conseguia vender livro. E o impressionante é que eu cheguei também para deixar nas livrarias de São Paulo, né? Mas nenhuma da livraria também aceitou, porque ela dizia, olha, vocês poetas independentes chegam aqui, né? Deixam o livro, depois não vendem, só os grandes que vendem, e a gente fica com dificuldade até para dar baixa no estoque. Então, essa experiência toda, Chico, atualmente, como eu tenho me envolvido mais com a prosa, eu, de certa forma, aproveitei para fazer um relato autobiográfico, né? Eu tenho um romance aí que, de certa forma, eu conto toda essa experiência, né? E o personagem, de certa forma, ele vai assumindo bastante, né, essa experiência que eu tive. Aí o meu livro está dividido, de certa forma, em 3 partes. A experiência que eu tive como poeta, né, que aí eu chamei de poesia, a primeira parte do livro, a experiência que eu tive também, de certa forma, como contista, e ele está denominado a segunda parte de conto, e a experiência que eu pretendo ter ainda como romancista. Aí a terceira parte está chamada de romance. Então o livro está distribuído em 3 partes. E onde está? Não entendi. Essa obra onde está? A obra está à espera aí de uma publicação, né? Mas ela está pronta, né? Eu participei até como projeto. Eu participei na Fundação Biblioteca Nacional, eu tinha inscrito, e como projeto ela foi aprovado, né? Aí você recebe até um prêmio à época e tal, que parece que é algo que continua havendo, né?
Uhum. Parece, não sei se é todo ano que existe esse tipo de projeto. Mas aí eu concluí o livro e foi aprovado, mas não foi publicado porque a Fundação Biblioteca, eram 30 obras no país todo, né? 7 no Nordeste, se eu não me engano. E havia a projeção de se publicar 3 das 30, né? Mas houve uma crise financeira muito forte naquela época e aí eles não publicaram nenhuma. E aí, de certa forma, não sei se teria uma avaliação suficiente para ter sido publicado. Mas é um livro que eu comecei, né? Eu já trabalhei bastante nele. Eu fui reduzindo, e então eu acho que de 300 páginas ele agora só está com 100 e poucas páginas. Eu fui enxugando. Eu acho que ele está apto para publicação, mas aí tem que ver, né? As dificuldades continuam para quem quer realmente ser escritor. Mas são dificuldades que aquele que quer ser escritor, eu acho que ele realmente sabe que tem que enfrentar. E se ele realmente quer, ele vai acabar, não é, conseguindo uma hora ou outra. É isso que eu Dos espero. escritores, qual o que mais influenciou a sua, quais, né? Porque geralmente não é um só, né? Influenciou mais a sua literatura. Olha, você diz em âmbito geral, né? Porque É. se for poema, eu tenho uma predileção pelos poetas modernistas, né? É claro que eu gosto de alguns poemas mais assim isolados de qualquer época, né? Mas os poetas modernos, de certa forma, eles me influenciaram mais. E eu diria que mais diretamente, talvez, né, o Carlos Drummond de Andrade e o Manuel Bandeira, né? Eu gosto muito do poema de ambos. Agora, na prosa, né, que é algo que eu tenho me envolvido mais recentemente, eu gosto muito do Machado de Assis, que são os escritores que eu leio e releio assim, pelo menos o Machado de Assis da segunda fase, né, que começa ali com Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Mas o livro, por exemplo, Dom Casmurro é um livro que talvez o livro que eu mais li. E o outro, que eu gosto muito também, que o livro dele eu estou sempre recorrendo, voltando e fazendo releituras, que é São Bernardo, né, que é o Graciliano Ramos. Uma obra magnífica. Sem dúvida, porque essas duas obras, para mim, elas são, além da beleza literária que ela tem, né, elas têm também algo que é como se elas estivessem ensinando você, né, como construir a própria obra em si, né? Porque além de fazer o relato da história, eles fazem também o relato de como, né, eles estão construindo a própria obra que estão escrevendo. Essas duas obras. Aí o Graciliano é um mestre, né? Sem Coisas dúvida. extraordinárias, né? E a forma dele construir a obra dele é uma coisa espetacular, né? A maneira. É algo que se destaca bastante, né, no cenário literário mundial, eu diria, não apenas nacional. Exatamente. E relatando coisas nossas, personagens nossos, né? Sabe? Eu acho isso fantástico. A gente vai fazer um pequeno intervalo para a gente já retornar e falando mais sobre poesia, sobre prosa, sobre a sua literatura especificamente. Ok. Então já a gente retorna com essa conversa aqui maravilhosa com o Ronaldo Carlos no Café com Poesia. Já.